Fala pessoal, tudo bem? Bacana? Mais uma questão aqui enviada pelo nosso seguidor lá, o Giordano. Giordano, obrigado por ter enviado, tá? A questão pede para achar o valor da expressão para todo n. Não dá nenhuma restrição para n aí. Bom, veja, é muito importante quando você pegar uma questão dessa, você lembrar de alguns conceitos, tá? Então, e você só vai conseguir lembrar isso de forma instantânea se você fizer isso muitas vezes, beleza? Então, vamos lá. Como você tem aqui a multiplicação de dois binômios, o que é que você olha? A primeira coisa a olhar é o primeiro binômio. No primeiro binômio, você nota que você tem um fator comum aos dois termos, que é quem? O 2 elevado a n. Você pode escolher o 2 elevado a n ou outro fator aí que você ache conveniente. Eu achei conveniente pegar o 2 elevado a n. Bom, colocando em evidência o 2 elevado a n, eu vou dividir 2 elevado a n por 2 elevado a n, vai dar quanto? 1. Certo? Mais o 2 elevado a n menos 1 dividido por 2 elevado a n, perceba, eu vou fazer aqui embaixo. 2 elevado a n menos 1 dividido por 2 elevado a n. Esta divisão é uma divisão de potência de mesma base, concorda? Como é que a gente faz? Lembra? Você conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar n menos 1 menos n. Beleza? Ora, você vai cortar esse cara com esse cara, né? Vai sobrar só o 2 elevado a menos 1. Tranquilo? Então, eu vou escrever isso aqui, ó. O resultado dessa divisão é 2 elevado a menos 1. Então, já começou a ficar um pouquinho melhor a minha expressão. Já tirei esses n's aí, né? Vamos fazer a mesma coisa nesse outro binômio. Vou colocar o 3 elevado a n em evidência. E aí vou dividir 3 elevado a n por 3 elevado a n. Vai dar quanto? 1. E o 3 elevado a n menos 1 dividido por n é a mesma coisa. 3 elevado a n menos 1 dividido por 3 elevado a n. A gente conserva a base, subtrai os expoentes. n menos 1 menos n. Esse n dança com esse, o resultado então é 3 elevado a menos 1. Tranquilo? Então, vou botar aqui, ó, 3 elevado a menos 1. Então, pessoal, até aí, tudo jóia, né? A gente não fez nada demais. Vou apagar essa sujeirinha aqui, porque ainda dá para continuar alguma coisa. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou resolver mais um pouquinho o que tem dentro desses parênteses aí. Então, eu vou fazer assim, ó. Opa, esqueci aqui de ativar a canetinha. Então, eu vou fazer assim, eu vou deixar o 2 elevado a n aqui, que está em evidência, e dentro do parênteses eu posso escrever isso aqui, ó. Vê se você concorda comigo. 1 mais. Quando você tem um número elevado a menos 1, isso não é exatamente o inverso desse número, né? Se você tem, por exemplo, 2 elevado a menos 1, isso não pode ser escrito como 1 sobre 2? Você lembra disso? Quer dizer, o inverso de um número pode ser expresso como ele elevado a menos 1, né? Então, por exemplo, se eu tenho 2 elevado a menos 1, significa dizer que ele é o inverso de meio, né? Tá certo? Se eu tenho meio elevado a menos 1, então seria 2, né? Que seria exatamente o inverso, tá bom? Bom, então, se isso é verdade, eu posso escrever aqui o 2 elevado a menos 1, porque esse expoente negativo fica meio chato da gente mexer com ele, né? Posso transformar ele nisso aqui, ó. E do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Só que eu vou fazer agora com o 3 elevado a menos 1, que vai ser igual a 1/3. Nota que já deu aquela melhorada, não é? Tranquilo? Mas você diz assim, Cláudio, mas e aí? Ainda não estou vendo como é que eu vou poder simplificar mais isso. Calma, vamos fazendo, ainda tem coisa para fazer aí, não tem? Vamos tirar esse MMC aí, vamos reduzir essa soma de frações a uma fração só, que tem dentro dos parênteses. Então, vou ficar aqui com 2 elevado a n, e aqui dentro eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, que vai ser 2, e aí 2 dividido por 1 dá 2, vezes o 1 de cima, 2, não é isso? Mais 2 dividido por 2 dá 1, vezes 1, 1. Então, você nota que eu fiquei com uma soma ali, depois eu vou somar, né? Vai dar 3 meios, mas eu estou mostrando aqui o passo a passo para você.
Aqui do mesmo jeito, ó, só que eu vou ter o que aqui? Deixa eu colocar isso aqui direitinho. Eu vou ter o 3 como MMC, e aí 3 dividido por 1 vai dar 3 vezes o 1 de cima dá 3 também. Menos 3 dividido por 3 dá 1, vezes o 1 de cima dá 1. Então você perceba que agora eu vou somar esses dois caras para poder ver o que é que restou disso. Ó. Então vai ficar o quê? Em cima aqui vai ficar 3 meios, né? Porque eu só somei o 2 com 1. E além do outro, no nosso outro binômio, eu vou ter ali 2 sobre 3. Beleza? Bom, aí você olha para cá, tá, Cláudio, mas ainda não consegui visualizar o negócio. Bom, mas lembra daquela história do menos 1? O menos 1 não inverte, né? Um número elevado a menos 1 é igual ao seu inverso. Então você pode imaginar, por exemplo, que o 3 meios ele é igual ao 2 terços elevado a menos 1. Ou o inverso, né? Você é que decide. Então, se você teve essa sacada, você pode escrever assim, ó, 2 elevado a n. E isso aqui você pode colocar assim, ó, 2 terços elevado a menos 1. Que é exatamente igual a 3 meios, certo? Vezes 3 elevado a n. E aqui eu deixo o 2 terços. Aí você perceba agora que nós caminhamos para ter novamente um fator comum aqui, ó. Este cara aqui é um fator comum a essa multiplicação, né? Então agora eu transformei aquela multiplicação de duas somas em uma multiplicação simples. Já é uma boa. Agora eu vou pegar, identifiquei nessa multiplicação simples que existe um fator comum que é o 2 terços. Lembra? Mesmo elevado a menos 1, ele é um fator comum. Na hora da divisão, a gente vai ali subtrair ou somar os expoentes de acordo com o caso, beleza? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Eu vou colocar, por exemplo, o 2 terços elevado a menos 1 em evidência. 2 terços elevado a menos 1 em evidência. Perceba que quando eu fizer isso, eu vou até abrir um colchete aqui só para diferenciar, não é? Eu vou pegar esse primeiro termo aí, ó, o 2 elevado a n, né, vezes 2 terços elevado a menos 1, dividido por 2 elevado a n, você vai cortar o 2 terços, é como se esse 2 terços aqui, ó, fosse um A, né? 2 terços elevado a menos 1 fosse um A. Então, você estaria dividindo 2n vezes A dividido por A. Você não corta o A? Aqui você vai cortar o 2 terços elevado a menos 1 também. Então, vai resultar aqui, dessa divisão, só o 2 elevado a n. Beleza? Bom, e na outra? Quando eu dividir o 3, aí vamos fazer isso aqui separado, só para a gente ver. Ó. Eu vou dividir 3n, que multiplica 2 terços, tá? Tudo isso dividido por 2 terços elevado a menos 1. É isso que eu estou fazendo. Olha, quando eu faço essa divisão, é a mesma coisa de eu dividir aqui, ó, 3 elevado a n vezes x, né? Se você coloca esse 2 terços aqui, x elevado, substitui 2 terços por x, né? Se ficar melhor para você, não sei se fica. O que é que você faz num caso desse? Você não fica o 3n e aqui o x você não subtrai os expoentes, vai ficar 1 menos o menos 1. Não é isso? Não é assim que você faz? Então, eu vou fazer exatamente do mesmo jeito aqui, só que agora não tem x aí, né? Tem o 2 terços. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, 3 elevado a n vezes o 2 terços elevado. Agora, esse cara aqui, lembra que ele tem o 1 aqui em cima e o outro tem o menos 1. Então, eu vou subtrair os expoentes. Então, isso aqui vai ficar elevado a 1 menos o menos 1, lá de baixo. Então, aqui vai ficar, então, 3 elevado a n vezes 2 terços, 1 menos o menos 1 dá 1 mais 1, que dá exatamente 2, certo? Então, aqui, resumindo, quando eu fizer essa divisão do segundo termo, do segundo fator ali, eu vou ficar com 3n vezes 2 terços elevado ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Aqui
a gente já está caminhando para uma possível, né, para vislumbrar uma possível finalização disso. Bom, eu vou passar isso ali para cima agora, tá? Para ficar mais organizado. Então, eu vou ficar aqui com 2/3, lembra, elevado a menos 1, certo? Só estou passando para cima lá. Aí aqui, vou abrir o colchete e vou deixar aqui... eu já posso fazer, já vou fazer um passo a mais aqui, ó. Quando você tem... uma propriedade de potência também. Quando você tem... eu gosto sempre de exemplificar com casos, ó. 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Quanto é que dá isso, pessoal? 2 elevado a 2 dá quanto? 4. 3 elevado a 2 é 9, né? Isso dá 4 vezes 9, 36. Agora, se eu disser para você que isso aqui é exatamente quando os expoentes forem iguais e as bases podendo ser diferentes, desde que os expoentes sejam iguais, você pode multiplicar as bases. Então, 2 vezes 3, 6. E manter os expoentes. Quanto é 6 ao quadrado? Não é 36 também? Olha aí. Certo? Então, existe essa propriedade que você pode usar já nesta passagem aqui. Então, é isso que eu vou fazer. Os expoentes são iguais, eu já vou multiplicar aqui, vai ficar 2 vezes 3, 6. Nem sei se isso aqui vai ser, se eu vou ter que voltar com isso depois para trás, mas eu vou deixar assim. 2 vezes 3, 6 elevado a n, beleza? Vezes 2/3. Aliás, agora eu já vou, na verdade, para facilitar a nossa vida, né, já vou elevar 2/3 ao quadrado. Eu elevo o numerador e o denominador ao quadrado. Então, eu vou ter 2 ao quadrado, 4, e 3 ao quadrado, 9. Beleza? Então, eu tenho... Veja que daquela expressãozinha, aquela expressão grande lá em cima, né, resultou isso aí. Muito bem. Bom, mas vamos agora ainda... Esse expoente elevado a menos 1 aí está chateando a gente, né? Então, fazer uma setinha aqui para a gente saber que veio para cá. Isso aqui veio para cá, tá? Agora, o que é que eu posso fazer ainda mais? Se esse expoente está me abusando demais aí, o que é que eu posso fazer com ele? Eu vou trocar logo, né? Eu vou dizer que isso aqui vai ser igual a 3/2. Né? Então, 3/2, que multiplica, já posso tirar esse cochete, né? 6 elevado a n vezes 4/9. Ora, agora, pessoal, embora tenha um 6 elevado a n aí, eu vou só tirar, eu vou juntar para ficar mais fácil de você visualizar. Vou escrever assim, ó, 3/2 vezes 4/9 vezes 6 elevado a n, tá bom? Aí você vai perceber que a gente pode simplificar, né? Esse cara aqui, se eu simplifico com esse, aqui dá 1, não é? Porque 3 dividido por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. Aqui por 2 dá 1 e aqui por 2 dá 2. Então, você nota que essa primeira fração, ela foi quase toda embora. Ficou 1/1, dá 1 mesmo, né? Então, eu vou ter aqui 2/3, ok? Vezes 6 elevado a n. Então, nota, 2/3 foi o que sobrou, vezes 6 elevado a n. Aí você perceba agora que eu tenho uma multiplicação aí de potências que eu posso simplesmente multiplicar as bases, né? Ou posso parar aqui, né? Você pode dizer que essa expressão equivale a isso, tá? Já estaria de bom tamanho. E aí você fica tentado a fazer essa multiplicação aí de cima ou essa simplificação de baixo, né? Você fica tentado a fazer isso. Mas cuidado, né? Cuidado, porque lembra que para você dividir potência, elas têm que estar na mesma base, né? Então, você até poderia, se a gente voltasse para trás ali o nosso 3. Então, veja só, se você fizer, você não estaria cometendo nenhum pecado se você fizesse isso aqui, ó, ainda mais. 2/3, aí você desmembra isso de novo. Isso vai ser 2 elevado a n vezes 3 elevado a n, né? Agora, você pode dividir, se você quisesse dividir o 3 elevado a n pelo 3, né? Aí você poderia conservar a base e subtrair os expoentes, mas eu vou ter que voltar lá para o n-1. Não é interessante para nós, tá certo? Então, não faça isso, quer dizer, não... atenção para o detalhe de você poder
das operações que você pode fazer. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é o seguinte, ó, com um caso prático. Imagina o seguinte, se eu tenho 2/3, ou melhor, vamos só colocar 2, vezes 6 elevado ao quadrado, certo? Observe o seguinte, quanto é 6 elevado ao quadrado? 6 elevado ao quadrado é 36. 36 vezes 2 dá 72, concorda? 2 vezes 6, 12, vai 1, 2 vezes 3, 6 e 1, 7, beleza? Tranquilo. Cuidado, porque às vezes a gente fica tentado a fazer assim, ó, pegar o 2 vezes 3, 2 vezes 6 é quanto? 12. E dizer que isso é 12 ao quadrado. Não é, porque 12 ao quadrado é 144, é completamente diferente disso. Então, nota, para multiplicar potência, elas têm que estar na mesma base, certo? Então, de novo, eu não sei se tinha resposta, né? Se tinha alternativas para a questão, mas se não tinha alternativas, essa seria a resposta que eu daria para a questão. Claro, se eu olhasse ali a alternativa A, B, C, D, aí pode ser que a gente desenrolasse um pouco mais isso aqui, como eu estava dizendo para vocês. Fazer aqui 2/3, por exemplo, vezes 2 elevado a n vezes 3 elevado a n. Não é? Então você nota que você tem tudo agora para fazer uma multiplicação aqui e uma divisão, porque você pode dizer assim, ó, 2 vezes 2 elevado a n, né, vezes 3 elevado a n sobre 3. Então você nota que agora você tem multiplicação de potências de mesma base, 2 conserva a base, somos expoentes, n mais 1, vezes 3 elevado a n dividido por 3, você conserva a base e subtrai os expoentes. Então, daria n menos 1. Então, você nota que ou você responde ou esta resposta aqui somente em função de n, ou se você, dependendo das alternativas, você pode chegar a essa expressão também. Ou seja, aquela expressão zona lá, ela pode ser expressa desta forma aqui ou desta. Tá certo? Dependendo do que você quer fazer. Se a gente nota que a diferença foi que aqui nós fizemos a multiplicação, né? Usamos aquela propriedade de multiplicação de potências com bases diferentes e expoentes iguais, e chegando aqui nós desfizemos para poder chegar nesta solução. Então, solução 1, solução 2, ambas expressões que representam a mesma expressão de cima para todo valor de n, ok? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um joinha para mim aí, que é muito importante. E, Jordano, continue mandando questões como essas, tá? Uma questão muito legal de fazer, gostei muito. Fico muito satisfeito quando vocês mandam essas questões e quando vocês dão o feedback da resposta. Me diga qual foi a solução que você encontrou, se foi a primeira, se foi a segunda. Me diga se encontrou algum erro na minha proposição da questão, que eu vou ter muito prazer de conversar contigo e ler teus comentários, tá bom? Forte abraço, fiquem